Pessoal, vamos entrar nessa casa aqui, que tem um segredo maravilhoso na cidade do Guarujá. E nós vamos contar essa história para vocês agora. Vem comigo. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem Santo Antônio do Jardim? Acho que não, né? Quase ninguém deve ter ouvido falar. Espírito Santo do Pinhal. Aí muitas pessoas já sabem onde fica, né? Interior do estado de São Paulo. E foi daí que veio essa personagem que eu vou entrevistar hoje aqui para o Guarujá Cultural, em parceria com o CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Eu estou falando da famosíssima e premiada Alice Mazzini. Tudo bem, professora? Tudo bem, foi um prazer receber você. Professora, a senhora é uma das professoras mais conhecidas aqui no Guarujá desde 1949, que foi quando você chegou à cidade. Comecei em 1950, em fevereiro de 1950, no Colégio Vicente de Carvalho, ali no centro, na Avenida Polícia. Esquina com a Leomil, por onde ainda passava o trenzinho, né? Fazia a curva ali no... Atrapalhava a sua aula, professora? Não, porque ele ia à direita, para a direita, né? Isso. O trenzinho ia para a direita. E aqui o Colégio Vicente de Carvalho fica na esquina. Isso. Mas ele virava ali. Ele virava na esquina. Virava na esquina oposta, né? Quer dizer, transversal. Reza a lenda, eu entrevistei algumas crianças que estudaram nesse período e tinha uma coisa com o horário que o trem passava. Parece que eles combinavam alguma coisa, depois do trem ou antes do trem. A senhora se lembra desse fato? Não me lembro. Não me lembro dessa expressão depois do trem ou antes do trem. Como eles não tinham relógio, naquele tempo as crianças não tinham poder aquisitivo e não era comum mesmo. Normalmente isso era uma coisa do mundo adulto, né? Algum desses meninos da época comentaram comigo que eles mais ou menos controlavam os horários das aulas e sabiam que ia acabar a escola antes ou depois que o trem passava num determinado momento. Então estou contando um segredo aqui para a professora que cuidava nesse período, ela estava me contando, ela foi professora durante 25 anos do Jardim da Infância do Vicente Carvalho. Fala um pouco sobre esse período, professora. Esse período foi muito agradável e foi muito requisitada a vaga nesse Jardim de Infância, porque é o primeiro Jardim de Infância que houve no Guarujá. Então, as matrículas eram uma porfia para... Disputadas. Tinha que ser exclusivamente por causa da idade. Sim. Fazia uma lista com a idade das crianças e quem não tinha a idade determinada não entrava mesmo. Eu comecei a dar aula como substituta em Santo Antônio do Jardim, distrito de Espírito Santo do Pinhal. Foi no ano de 1946. Eu me formei em Campinas, na Escola Normal de Campinas, que hoje é Instituto de Educação, em 1945. Eu fiquei 3 anos quase 3 anos em Santo Antônio do Jardim. Em 1949, eu vim para o Guarujá e comecei aqui em fevereiro de 1950, já no Jardim de Infância. Lecionei no Jardim de Infância 25 anos, Isso. De 1950 a 1975. Exatamente. A senhora, após terminar os 25 anos como professora de Jardim de Infância, deu 2 anos de 3º ano e 4º ano primário. Aí depois a senhora substituiu o nosso queridíssimo diretor Milzo de Oliveira.
Professora, a senhora me contou que, paralelamente às suas atividades nas escolas que a senhora trabalhou, a senhora começou a trabalhar com pintura e textos com poesias, poemas. Fala um pouco dessa sua veia artística. Bom, eu sempre, desde mocinha, eu gostava de pintar. Eu tinha muito prazer de lidar com os lápis de cor e de fazer paisagens. Agora, no jardim de infância, havia muita arte. Havia uma bandinha maravilhosa com instrumentos que os próprios pais fabricavam. Coco, régua com bilim, que os pais compravam. E também tinha a arte também teatral, porque nós ensaiávamos pecinha de teatro infantil no fim do ano, com máscaras, com as próprias crianças pintavam os cenários e era um sucesso. Então, dona Alice, conta pra gente aqui a história desse móvel. Esse móvel foi construído por um artista da minha cidade, que ele esculpia as mobílias maravilhosamente com desenhos muito bonitos, circunvoluções, ramos de flores, ramos muito bem feitos. São de Imbuia. Faz 60 anos que eu tenho esse móvel. Nunca deu cupim, nunca teve problema. Ele é lá de Espírito Santo do Pinhal. A senhora falou o nome dele para nós. Françoso. Era o nome dele. Contaram-me que quem fez o altar da igreja do Embaré foi este marceneiro. Mas não sei, não posso afirmar se é verdade. Tá. Contaram-me. Ele fez a mobília do seu casamento ou só essa peça? Não, essa peça toda do meu quarto, tudo foi comprado lá em Pinhal. Ela vai nos falar agora de mais um detalhe. Logo no começo do meu casamento, foi nomeado para delegado de Guarujá um senhor que foi meu colega de ginásio, que era de Espírito Santo Pinhal. E foi ele que, por causa das mudanças frequentes, que ele tinha que sempre mudar, porque era delegado, mudava de uma cidade para outra, não podia carregar nas costas uma mobília assim, grande, né? E ele que nos cedeu essa mobília de segunda mão. Ah, tá. Foi segunda mão. Era dele. Coincidentemente da mesma cidade que a senhora. Ele foi colega de ginásio meu, na minha cidade, que eu estudei, fiz o ginásio na minha cidade. Só a escola normal que eu fiz em Campinas. E era muito mais fácil levar o dinheiro no bolso do que levar um caminhão de mobília para lá e para cá, né? Não é verdade? É verdade. A dona Alice vai nos mostrar agora uma foto bem antiga do Guarujá. Ela vai contar um pouco sobre a foto e sobre a história da foto. A foto foi tirada mais ou menos quando as minhas meninas tinham 4 e 3 anos. Então seria 1954, 1955. Lá no fundo nós vemos o prédio sobre as ondas. Era um dia que eu sempre levava as crianças à praia, né? E a máquina? Naquele tempo era muito difícil de ter máquina. Fala um pouco disso. Era aquelas que o fotógrafo punha um pano preto assim em cima da caixa de fotografia. Como se chama? Como era o lambe-lambe. É lambe-lambe?
Que é o fotógrafo de praça. Antigamente tinha muito em frente ao hotel aqui. Tá? Era essa aqui. E agora nós vamos visitar o ateliê da dona Alice, a professora Alice, a poetisa e a pintora. Aqui são as colegas, olha o Maurílio aqui, da nossa aula de literatura. Infelizmente morreu um esse ano, o Jardel é aluno também, quer dizer, é colaborador. Esse faleceu, que é o Jorge, também ele pintava também. Aqui a dona Silvia Araújo, aqui sou eu, aqui a dona Esther, a filha, a Cleide. Aqui a moça que trabalhava aqui em casa. Aqui uma senhora de Santos que faz um sacrifício muito grande de vir de lá para cá, a Deise. Toda a aula que tem, ela vem de São Vicente para cá. Aqui são meus livros velhos de leitura, que eu não disponho dele de jeito nenhum, porque às vezes eu dou uma bicada nele, sabe o que é bicada? Sim. Dos brasileiros, eu gosto muito dos poetas. Clarice Lispector. Não, Clarice foi contista. Sim. Não foi poeta. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem um livro todinho da obra dele. Fernando Pessoa, eu tenho dois livros, a obra inteirinha de Fernando Pessoa. Ferreira Goulart, infelizmente, não li muito, mas pretendo ler, porque Poema Sujo, tem um livro dele que se chama Poema Sujo, um dos primeiros que ele escreveu. Ele faleceu há pouco tempo. Há 2 meses atrás. Há 2 meses. Você gosta do Ferreira Goulart? Alguma coisa, eu não li livro nunca inteiro dele. Li obras em contos, poesias, poemas, música, né? Ele escreveu músicas também famosas. Sim, a letra, né? A letra da música. Exatamente. Dos poetas brasileiros é o Manuel Bandeira, eu gosto. Carlos Drummond de Andrade, tenho muitos livros dele. Aqui vocês vão ver uma coisa que vocês não vê mais. É a balsa quando tinha essas tronco. Tinha um tronco de árvore, para quando chegasse lá no pier, lá em Santos, e tinha uns pneumáticos para ela no meio das Astúrias. Já tirei. Olha o Forte da Barra aqui. Olha o Jaque, ó. Aqui é a Praia da Pitangueiras. Que década, dona Alice? Faz pouco tempo, agora mesmo, há 3 anos que eu tirei. 3 anos. Isso aqui, está tudo vendido já. Isso aqui é no Forte dos Andradas. Lá a gente anda, sobe lá no Forte dos Andradas. Esse aqui já foi vendido. Tá. A senhora tem ideia de quantos quadros a senhora já vendeu ao longo da sua vida? Nunca somei. Olha aqui a balsa no menos escuro, ó. Tá menos escura essa. Não tá melhor? Aqui tá um escuro. Essa tá bonita, porque seria a sombra aqui na água, né? Eu achei bonita. As duas. Aqui são flores, eu gosto muito de fazer flores. Eu reparei que tem muita flor aqui. Muita. Aqui o Forte da Barra. Aqui aquele das Astúrias. Aqui foi o Astúrias que eu fiz uma aquarela quando eu vendi um peixe lá. No canto. Lembra disso? Lembro. Agora tem uma peixaria lá. Mas olha as mulheres limpando o peixe, tá? Pondo o peixe no cesto. Isso é Astúrias. Bem no cantinho ali. Era o Astúrias, né? Agora tudo é flores, né? Aqui um pássaro que vinha aqui de primeiro que chamava... Esse pássaro é maravilhoso. Quero não? Não, ele se chama Tchê-Sangue. O Tchê-Sangue. Ele é lindo, lindo. Isso aqui é uma homenagem a Beethoven. Eu gosto muito do Beethoven. Também. O nome desse quadro é Homenagem a Beethoven. E sabe qual sinfonia que é aqui? Número 6. Adoro a sinfonia número 6. Está escrito aqui, ó. Uma parte da partitura. Ó.
foi um dos primeiros quadros que eu fiz no Guarujá. Essa casa talvez não exista mais, era um fundo, né, de casa, pode-se dizer. E perto da Rua do Contorno, virando a Casa do Canais, que hoje também ela existe. O Forte de Vicente de Carvalho, para mim, foi um motivo muito bonito para eu fazer as minhas aquarelas. Há muito tempo, quando o Forte ainda tinha aquela cúpula vermelha, eu fiz várias aquarelas, algumas premiadas, e essa que vocês estão vendo hoje está aqui na minha casa, na exposição das minhas aquarelas, no meu corredor, aqui na minha própria casa. Essa da Barra a senhora pintou quando, dona Alice? Foi para um concurso que eu fiz esse quadro, mais ou menos faz 2 anos. A dona Alice vai nos mostrar aqui um quadro a óleo que ela fez do escritor argentino Jorge Luis Borges. É. Qual é o detalhe que a senhora preservou desse quadro? Eu achei que eu não tinha que deixá-lo totalmente cego e eu pus luz nos 2 olhos, no olho cego dele. E ele era cego de um olho. Daí a possibilidade que o artista tem de modificar a realidade. Olha, esse quadro são prímulas e foi o primeiro prêmio que eu recebi. Essa aquarela, a data está marcada em 1987. A aquarela é prima irmã da poesia, porque é tão leve e a poesia é tão etérea que as duas são primas irmãs. A dona Alice estava nos falando que o fundador da cidade de Espírito Santo do Pinhal tem uma ligação genética com ela. Qual é a ligação, dona Alice? Meu tetravô é Romualdo de Souza Brito. E meu nome de solteira era Alice Brito Mazini. Eu tinha o nome de solteira com o nome do meu tetravô, o sobrenome Brito. E o que a senhora tem em suas mãos para nos mostrar? Eu tenho um livro que se chama História de Espírito Santo do Pinhal, escrito por um historiador da própria cidade, que se tornou um grande historiador do estado de São Paulo. A dona Alice agora está nos mostrando um material, um livro que ela tem em parceria com o professor Maurílio Campos. O professor Maurílio Campos é nosso professor de literatura. Um ótimo professor que estimula os alunos a escrever poesia, contos, ensaios, crônicas. Enfim, ele trabalha as pessoas para que elas brinquem e usem textos para produção literária. Esse texto aqui que eu estou lhe dando, está aqui, ó, aqui, nesse livro. Certo. Ganhou um prêmio, né, de crônica. Então, nós podemos dizer que a senhora é triplamente premiada, tanto na questão das aquarelas, como na questão da literatura e também na tradução, que foi aquele concurso da Aliança Francesa, né? Foi. Não é só esse, não. Esse ganhou o prêmio de crônica. Crônicas finalistas, ó. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a professora Alice. E agora nós vamos fechar esse vídeo com uma mensagem final, tá bom? A todos que estão me ouvindo e me vendo, eu afirmo que amo essa cidade como se fosse a minha cidade natal. O meu ideal é que esta cidade de Guarujá volte a ser a pérola do Atlântico, progressista, linda, admirada em todos os seus aspectos, na cultura, no trabalho para todas as pessoas que dele necessitam e que possam viver muito felizes nessas praias maravilhosas que tem o Guarujá.
É isso aí, pessoal. E agora eu vou ter o privilégio de ganhar um beijo da professora Alice. Beijo. Obrigado pela entrevista. Eu tenho que agradecer a entrevista, né? Já agradeceu. Como? Um Agora, beijo? é. Tá bom? Até a próxima.